vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Mais um episódio no ar. Quero aproveitar, já começar com vocês fazendo aqui uma troca, né? Eu levo a informação e vocês curtem esse vídeo, comentem lá embaixo, se inscrevam no canal. Queremos muito saber o que você está achando. Quais são os assuntos, os temas, qual é a sua opinião sobre o que está sendo falado aqui. Para quem nos acompanhou no último episódio, falamos sobre regulamentação e esse é o papo que nós vamos dar continuidade aqui novamente. Alessandro, tudo bem? Tudo bem. Quero te fazer Com uma essa pergunta. parada dramática aí, eu já não sei se vai estar muito bem, não. A pergunta vem Quero forte. te fazer uma pergunta assim, antes da gente rodar aqui na mesa, né? Esse segmento é um segmento de milhões? Estou falando de milhões mesmo, De dinheiro? de dinheiro. Olha, sim, movimenta muito dinheiro. Muito. Muito. A gente está falando ali de milhões de brasileiros, né, que utilizam o serviço de proteção ou seguro convencional. Aí vamos dividir, né? Nós temos aí milhões de brasileiros que utilizam a proteção veicular. Seguro é um segmento já constituído, também tem muitos usuários, mas nos últimos anos a proteção veicular escalou de uma forma assustadoramente. Nós vamos em breve trazer esse assunto, que eu acho importante a gente também trazer aquele bate-papo, aquela informação para o empresário, para o diretor. O segmento de proteção veicular está muito além do que as pessoas podem imaginar quando a gente leva para questões de movimentação, de mercado, né? Exatamente. Nós vamos falar sobre isso futuramente. Vamos Mas aqui. vamos lá. Júnior Tosta, tudo bem? Tudo bem, Mais você? uma vez com a gente, muito obrigada pela sua Eu quem presença. agradeço. Estamos Ótimo, aqui. ótimo. E hoje nós temos um convidado muito especial. Quero apresentar para vocês, diretor da Regional Goiás, Alexandre Remigi. Falei certo, Alexandre? Remige, boa tarde, né? Dirlene, Alessandro, Júnior, prazer estar aqui no Juntos Pode Mais. Remige. Remigi. Alguns dizem remig, remite, mas o que quiser falar, tá valendo. O bom e velho, Me chamando tá bom. o bom e velho Alexandre já está servindo, Já né? tá servindo. claro. Alexandre, há quanto tempo você está envolvido no segmento de proteção veicular? Dirlene, eu entrei nesse segmento em 2014, final de 2013 para 2014. Então já se vão aí 11 anos, um pouco mais. Já passei por diversas situações e também locais, né? Por assim se dizer. Me estruturei aqui no segmento e tô aqui aí há praticamente 11 anos, um E pouco mais. caiu nesse meio como, Alexandre? Então, eu sou da área do direito, né? Estão rolando E, nesse meio. e quando Falando nisso, Você não fala de peso aqui, não, que todo mundo vai ter que entrar nessa Vai, conversa. qualquer puxa coisa a trava, eu- puxa a trava da cadeira que aquela câmera não está. É porque, assim, Pega pra quem não reparou, tô até falando em pé aqui, viu, gente? Tô um pouquinho baixinho mesmo, mas brincadeiras à parte. Eu ingressei nesse segmento por um convite de até então um amigo que eu tinha, depois nós viramos sócios, pra gente trabalhar numa federação que existia das associações aqui em Goiás. Isso lá em 2014 ou Isso é, antes? isso já há 14 ali, já há quase 15. Conhecia a associação, porque na época o meu pai, ele foi um dos primeiros associados de uma associação, da primeira associação em Goiás, ele foi um dos primeiros associados. Se não me engano, acho que ele foi o número 43, um negócio desse. E a gente começou a confiar em associação devido termos ali os veículos protegidos, né? Então, meu pai, minha mãe, depois o meu irmão, eu tinha também, tinha de moto, tinha do meu carro. E aí eu entrei na parte jurídica da federação que existia aqui em Goiás. E de lá para cá, passado pouco tempo de um trabalho que a gente fez na federação na época, me chamaram para eu fazer um serviço para a federação nacional, né? Para uma federação nacional. Aí eu comecei a conhecer o Brasil inteiro de associação.
foi uma surpresa. E nisso foi É, só se envolvendo no meio. Envolvendo, você fez uma pergunta para o Alessandro sobre essa questão de milhões. Aí, nessa época, já 2015, eu vi o tamanho que era esse mercado. Eu fiquei impressionado. E tava só começando, E né? e assim, eu já peguei um negócio que já tinha começado ali há o que, Alessandro? Uns 4, 5 anos atrás, antes disso, né? Aí, né, tem Eu falo assim, Goiás, né? Goiás, É, 5 anos atrás. uns 5 anos atrás. Então já tinha 5 anos que o negócio estava rolando aí. E foi quando eu realmente conheci a atividade a fundo. Comecei a ir muito para o Nordeste do Brasil, principalmente Pernambuco e Alagoas, onde nós começamos a consolidar um trabalho muito grande lá de catequização das associações e das A pessoas. palavra do associativismo. Do associativismo, porque as pessoas não sabiam o que era, todo mundo confundia. E Até hoje, Goiás sempre foi muito interessante, né? Assim, você tem pessoas que hoje sabem o que é associação, naquela época sabiam a diferença. E eu confesso que eu demorei lá um ano para falar assim, não, realmente isso aqui é totalmente diferente de uma figura de um seguro. Agora eu quero te trazer para os dias atuais. Uhum. Se não é para se comprometer, nem venha. Não, de forma alguma. Né, Alessandro? Não Alessandro, eu sei. já coloquei ele numas saias justas aqui. Mas respondeu, não fugiu, não. Mas é importante, é só ressaltar, se Sim. você perguntar, você vê que lá de 2014 já se tinha essa visão do que é feito hoje, das federações, né, todo esse projeto que acabou culminando aí na regulamentação Tem atual. hora, Alessandro, que a impressão que eu tenho é que demorou. Já que as coisas já davam sinais, já aconteciam há 10 anos atrás. Eu posso, assim, né, antes do Alessandro Os responder, eu interesses, né? vou comentar sobre isso. Tanto é que quando eu fui para essa federação nacional, em 2015 lançaram um projeto que era para criminalizar a associação. Então era o interesse dos contra nós, né? E o interesse nosso a favor de uma regulamentação. Então isso realmente durou muito tempo. A gente teve uma lei aprovada em janeiro desse ano, 15 de Sim. janeiro. Então, olha aí, 10 anos para ter uma legislação específica para esse mercado. Realmente é muito tempo. Mas quando eu olho para outras situações, se tratando de Brasil, não é tão grande o tempo assim, não. Se a gente Tá pegar aí a dentro do questão. roteiro, tá no tempo ali, Se né? você pegar uma questão do Código Penal, processo penal, da legislação que tá para modificar, tem muitos anos que ainda, né? E vai ter muitos anos ainda para frente para poder regulamentar de uma nova forma, né? Fazer uma nova lei e tudo mais. Ótimo. Vamos lá. Vamos se comprometer. Você acredita? Vamos falar de regulamentação. A regulamentação tem associação correndo do processo da regulamentação? Cuidado. Olha, Não precisa muitas. falar nomes ainda, né, pessoal? Muitas. Por quê? Muitas. Eu acredito que devido à forma de gerir o próprio diretor, ali, o próprio corpo diretivo da associação mantém aquilo ali como se fosse uma empresa dele, como se negócio. fosse um caixa próprio, e a gente sabe que não é. Mas tem muitas. Eu tive aí mês passado, ou mês retrasado, me lembro, em Belo Horizonte, no encontro de associações. Tinham lá associações do Brasil inteiro, de diretores, mais de 150, contra a lei. Acredita, E- Alessandro? Nesse meio, você que está sempre aí bem envolvido com outros diretores, tem gente fingindo que tá na onda, mas não tá? Você acha que em algum momento ele vai sair da praia? Olha, tem, né? Não vamos colocar essa palavra fingir. Uhum. Como o Alexandre ressaltou aí, Esperando pra ver. foram 10 anos para chegar no que chegou hoje. Nós sabemos que no que chegou hoje tem muitos interesses, né? E é algo muito recente. Então, o que acontece? A prática, durante 10, 15, 20 anos, foi uma prática totalmente diferente do que está sendo proposto agora. Quem está preparado? São poucas.
muito poucas associações que estão preparadas, pelo pouco que a gente sabe que está na lei, né? Que não saiu nem as normativas, nem o regramento ainda. Isso assusta. Então, aquelas associações que os dirigentes não foram profissionalizados nesse tempo todo, estão com medo. Então, a gente sabe que muitos concordam com o regramento ou com uma supervisão para que estabeleça regras uniformizadas no processo. Mas sabemos também que os mesmos, e a gente conversa com muita gente, estão em dúvidas, estão com medo. Pode chegar um momento de não concordar com o processo inteiro. Isso pode acontecer, mas a lei já está vigente. Por falar em concordar ou não concordar, Lá vem. Júnior, vi recentemente, né, Armando Virgílio, figura importantíssima, né, Com no certeza. meio de seguros, dando o que seria uma boa notícia aos corretores, que eles já poderiam, né, comercializar a proteção, né, patrimonial mutualista. E aí, por uma curiosidade feminina, né, fui ler os comentários e vi muita gente Contra. contra. Muitas pessoas debatendo. Engraçado que nós falamos no último episódio, né? Acredito que eu cheguei a te fazer essa pergunta, se seria uma oportunidade ou uma ameaça, Para né? o mercado, né? Você me trouxe a sua percepção de oportunidade, principalmente como um gestor comercial, né? Como você é. Tudo se enxerga uma oportunidade, né? Sim, Até sim. porque a visão de empreendedor é essa. Uhum. E aí eu fui ler muitos comentários e acredito eu, vindo de corretores, né? Com certeza. Não, assim, totalmente contra aquela situação. Quero te fazer uma pergunta. Por que que corretor critica tanto o segmento de associação? Alguns, vamos falar alguns, né? Alguns, né? Alguns apenas. A gente Alguns. conhece alguns que. Uma meia dúzia. Uma meia dúzia aí, mas não vem ao caso. Juliana, eu acredito que toda mudança, ela gera uma certa insegurança, né? É natural que, independente do segmento, independente do setor, independente da minha área de atuação, uma mudança, um regramento gera uma Me insegurança para o tirar setor. do que eu já era confortável, acostumado. Isso, eu me lembro que quando eu comecei com seguros lá em Jataí, cidade do interior aqui de Goiás, eu ia visitar um cliente, por exemplo, e era debate naquela roda de conversa falar mal de uma associação. No mercado marginal, não, recebi um orçamento de uma tal de cooperativa de seguro. Aí você tá louco, eu não quis fazer isso não, não quis mexer com isso não. Por quê? Porque lá atrás era algo novo, né? Então o mercado está caminhando agora para uma regulamentação que é algo novo e eu acredito sim que ainda é algo novo para o mercado de seguros, para o próprio corretor de seguros. Por quê? Porque há tempos atrás a gente tinha aí, por exemplo, imagens nas redes sociais, figuras públicas e famosas do segmento de seguros que também não defendiam o mercado, também batiam no mercado, por assim dizer, né? Mas que, no meu ponto de vista, não sei se seria forçado, mas no meu ponto de vista foram conduzidos a participar do processo de regulamentação ou foram direcionados para esse processo de regulamentação, que é algo natural. Como o Alessandro falou, a lei já está aprovada. Daqui para frente, o que a gente precisa fazer é se adequar e se capacitar, se profissionalizar. Mas eu acredito que aqueles que ainda têm uma certa resistência é pela insegurança, é pelo medo, é pelo receio, porque antes não era um mercado regulamentado, não era um mercado fiscalizado, então ainda tem essa percepção de que será que realmente é seguro eu representar essa marca? Será que realmente é seguro eu colocar, por exemplo, o patrimônio de um cliente junto dessa marca? Eu envolver um cliente que hoje tem uma apólice de seguro já com as regras claras, definidas, tem as condições gerais com tudo muito bem estabelecido, ele fazer parte de um grupo de proteção patrimonial mutualista, que o nome já é complexo, o próprio nome já complica um pouco a situação. Então eu acredito que apenas é um receio natural de qualquer mudança, de qualquer processo de mudança, e que eu acredito que vai acontecer uma mudança positiva nos próximos meses. Acredito que o próprio Armando Virgílio entende isso e daí a importância de um vídeo dele numa página oficial, por Trazer a exemplo. comunicação de alguém que tem tanta seriedade no Sim, ramo. exatamente.
é o presidente da FENACOR, da Federação Nacional dos Corretores de Seguro. O filho dele também, o Lucas Vigílio, muito envolvido no processo, é diretor da Escola de Negócios e Seguros, e estão todos muito bem inseridos nesse mercado. Citei no nosso último bate-papo, a própria ANS lançou aí um curso profissionalizante voltado para a lei, voltado para o segmento e voltado para a realidade que nós vamos viver nos próximos meses no mercado de seguros brasileiro. E é interessante assim, ó, que o Alexandre citou, né? Lá em 2015, quando teve um projeto para criminalizar as associações. Esse projeto foi criado pelo Lucas Vigílio, né? Hoje vereador aqui em Goiânia, filho do Armando Vigílio, presidente da Escola Nacional de Seguros aqui no Brasil. E nesse... Corretores de seguros, né? Possuem corretora. Tudo. Então, assim, isso foi criado para criminalizar. Nesse tempo todo, foi se discutindo, né? Qual era a melhor forma, se era criminalizar, regulamentar. E o próprio Armando Vigílio, que é uma figura que tem que se respeitar pelo cargo e por onde chegou, né, no mercado brasileiro de seguros, eu entendo que ele encontrou uma forma de minimizar o impacto que vinha ocorrendo nas corretoras de seguro. Porque as associações sem supervisão, sem um órgão regulador, faziam, ou ainda fazem, né, o que querem. Né? E isso prejudica o corretor de seguros, porque ele não tem na prateleira o mesmo tipo de produto para oferecer para aquele interessado do que o mesmo tipo de produto que a associação tem. Né? Então fica uma guerra desigual. Né? E aí tem vários o porquê que essa guerra é desigual. Então, eu acho que foi muito acertado da parte dele conseguir levar isso para frente, porque agora vão ter regras. Né? Então, tanto para as associações quanto para os corretores. Então, se iguala. Né? Nivela o jogo para que todos sejam profissionais e trabalhem da forma correta, ou da forma que a SUSEP vira a estipular. Porque para os corretores e para as seguradoras hoje já está estipulado a regra do jogo. O que falta ainda é estipular a regra para as associações. Mas o que me... Sim, chateia. Não é que me chateia, mas o que me traz à mente de muitos corretores serem contrários é justamente uma mágoa lá do passado. Do que fizeram, do que né? fizeram, né? Então, assim, a associação fez tudo isso, prejudicou a gente, né? Tirou clientes nossos, e agora eles vão ser reguladas e operar no mesmo mercado que eu. Então, vão trabalhar de igual para que para o trabalho, para o mercado que eu trabalho, e vão oferecer aquilo que eu ofereço. Aí, só uma colocação, tirou clientes nossos, né? Se eu não me engano, Alessandro, nós já tivemos essa conversa, que o consultor chega na casa, né, da pessoa, quem vai indicar para uma associação, e querendo ou não, o processo da indicação dele, de uma pessoa que está interessada na proteção, é mais fácil. Não é mais fácil? Sim. Um preço mais acessível, critérios não tão rígidos como Porque não tem algumas regras, porque seguradoras. as regras não são as mesmas. Então dá para entender o sentimento do corretor, né? Eu até iria complementar o Alessandro, né, nessa fala dele, que as regras para um seguro, elas são muito rigorosas para fazer um perfil. Até para a seguradora poder aceitar aquele cliente, aquele assegurado e o veículo. Para a associação, como não existem essas regras, né, agora que vão passar a existir, para o consultor era muito mais fácil ele vender isso. Tanto é que as associações elas surgiram dessa necessidade. O problema de política pública veio da população se organizando, montando uma associação de rateio. Então, quando a gente volta lá atrás e pensa nessa questão, eu acho que vou utilizar aqui, né, assim, essa birra que o corretor tem, às vezes, de uma associação ou de um consultor de associação, ela torna-se um pouco inválida, porque tá dando mais uma oportunidade pro corretor, e eu digo aqui que isso em vista das associações do Brasil, né? Tô falando aqui de forma generalizada. O corretor ele tem muito mais capacidade técnica de vender hoje o produto nosso do que às vezes um vendedor de alguma outra associação.
Porque os critérios da associação que ele representava eram muito baixos. É porque não, porque o critério que ele tem para vender de uma seguradora, ele já sabe como é, que é o difícil Uhum. de trazer o cliente. E pela associação é muito mais fácil. Você diz que estaria, entre aspas, em um outro nível de capacidade, é isso? De capacidade de venda. Uhum. Ele tem muito mais capacidade de venda do que quem está entrando no mercado agora. É aquilo que a Com gente falou, certeza. aquilo que a gente já falou aqui, o corretor de seguros não para de estudar nunca. Exato. Mesmo depois que ele tirou a SUSEP dele, que ele está habilitado para o mercado, ele continua estudando, ele é obrigado a estudar. O consultor de proteção veicular, hoje, e aí se você quer polêmica, então vamos lá nas Eu polêmicas. não. Cuidado, que tem, os comentários são abertos aqui no vídeo, tá? Infelizmente, muitos não conhecem o regulamento da associação a qual vende. E eu vou te falar uma coisa. O que contribuiu para a falta de capacitação de alguns desses consultores? O modelo do associativismo, se a gente for considerar a base dele, ele ficou, se ainda não é que está, durante muito tempo engessado. Então, o consultor entra e fala assim, é só isso que eu tenho que aprender? Beleza, tchau, vou agora fazer aqui. O que faltou foi a falta de exigências. Não se exigia nada. Nenhuma regra. Cria uma associação, estipula suas regras e sai vendendo. Que órgão que estipulou qualquer regramento? Nenhum. Então, isso fez com que a falta de exigir a capacitação não se capacitou. E Isso. Pode falar. Vamos lá. Isso me lembra, né, Alessandro, aqui, o Júnior, acho que estava conhecendo ele nessa época aí, mas quem participou efetivamente dessa questão é eu, Alessandro, em 2019, quando nós conseguimos aprovar uma lei aqui no estado de Goiás que tratava das associações. E a gente queria o quê? Vamos ter regramento mínimos para que essa galera que está entrando no mercado e os consultores saibam e vendam aquilo para um associado a realidade. E não vendam uma ilusão como diversas outras associações fazem hoje. Porque tem muita associação que vende como seguro. Achando que era um seguro, porque Exato. saía da boca de quem estava oferecendo a palavra seguro. Tanto é que naquela lei nós escrevemos lá, olha, associação, assim, né, em meias palavras aqui, associação tem que dizer o que é uma associação, no regulamento tem que falar que é diferente um seguro, que ela promove rateio de despesas, ela tem que promover o rateio de despesas, isso tem que estar em linhas garrafais, em letras garrafais, em negrito, sublinhado, isso está lá na lei. Mas, pasme, né, já que você quer uma polêmica aqui, Girlene, não só aquela época as seguradoras eram contra, mas diversas outras associações foram contra. Porque quando eu estava naquela Federação Nacional, em 2018 nós aprovamos a lei em Minas Gerais, que em tese tinha sido a primeira lei. Ela não chegou a ser sancionada pelo, até então, na época, era um outro governador em Minas, aí o Zema, ele entrou, e as associações e outras federações, nesse momento, elas são organizadas. Elas são organizadas. Para jogar contra, são organizadas. E aí eles foram contra a lei. A mesma coisa aqui em Goiás. Mas isso aí remete ao que o Alessandro falou pra gente recentemente. Não sei se você se recorda. Te perguntei se, seguindo da maneira correta, como deveria ser uma associação, você não teria deixado de ganhar dinheiro. E você respondeu que sim. Porque o propósito não era aquele. Exatamente. Então, eu de cá, né, ouvindo e aprendendo com o que vocês estão nos trazendo aqui, né, pessoal? A impressão que eu tenho, tipo assim, se eu for a favor, eu deixo de ganhar da maneira como eu estou ganhando. Porque aí eu vou ter que fazer rateio, porque aí eu vou ter que ter uma auditoria de despesas. Não é só isso. Eu vou precisar seguir regras. Exatamente. E não é só isso. Tanto lá, nessa época que o Alexandre trouxe, quanto cá, que está acontecendo agora, existem muitos interesses. E eu tenho uma pergunta para te fazer. E esses interesses acabam atrapalhando, porque, né, eu quero trazer aqui
peixe para minha brasa, né? Eu quero ser o pai da criança, né? Se for outro pai da criança, aí para mim já não serve. Então, isso é um perigo muito grande para um mercado que precisa ser regulado, que precisa ser supervisionado e ter acompanhamento. Porque o mercado sem acompanhamento, infelizmente, ele não funciona. A gente está vendo aí as coisas que acontecem. E lá nessa situação com o Alexandre, foi isso. Então, o Alexandre, através de um trabalho feito com outras pessoas, conseguiu levar isso, mas não envolviam alguns interessados na ocasião e que vieram por derrubar o trabalho que ele fez lá. Eu temo muito pelo que está acontecendo agora. Porque, como a gente fala aqui de falta de capacitação, e isso não é desmérito para ninguém, Sim. porque, como eu falei, o mercado nunca exigiu nada dos diretores, dos dirigentes de associação. Sempre foi muito fácil. Então, isso é igual a faculdade, né? Igual a escola, né? Se você ali não tiver uma disciplina, se você não tiver alguém exigindo que você estude e tal, você vai fazer de qualquer jeito. O mínimo para às vezes sai da faculdade sem aprender nada. É a mesma coisa. Isso aconteceu nesse segmento. Então, essa massa toda de dirigentes podem ser conduzidos para uma situação que beneficie poucos. É muito importante que todo mundo aí que está no mercado, que é diretor de associação, participa do mercado de associação de proteção veicular, fique muito atento ao que está acontecendo. Porque uma situação... Vamos dar aqui um exemplo para quem não conhece do ramo de associação entender. Nós temos uma associação, o grupo de associados elege uma diretoria para que essa diretoria possa tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões, para que o processo seja mais rápido. Porque imagina se você tem uma associação aí de milhões de pessoas e tiver que ouvir cada um deles para tomar uma decisão. Fica inviável. Então, o grupo elege uma diretoria e essa diretoria passa a ser responsável, inclusive criminal, civil, né, pelas suas atitudes e pelas decisões em prol do grupo. O que está acontecendo nesse momento é exatamente isso. Você tem aí 3.000 associações, de 5 a 6 milhões de associados que dizem que tem aí no mercado, porque como não é supervisionado, não tem estatística, né? Só uma suposição que fizeram, tem números reais. E até que a SUSEP não conhece esses números, né? Não sabe quem é quem. Até por isso do cadastramento, né? Até por isso do cadastramento, para né? conhecer. Mas tem um grupo de pessoas encabeçando esse projeto. E aí que é o X da questão. Precisa acompanhar de perto o andamento de tudo isso, né? O que essas pessoas estão fazendo, quais as decisões que elas estão tomando, porque dependendo pode impactar diretamente todos os dirigentes de associação. E eu quero compartilhar com você algo que foi compartilhado comigo. Uma pessoa fora aqui do ambiente, né? Conversou, falou sobre o podcast, estou acompanhando vocês lá. Confesso que tem algumas coisas que eu não sei do que vocês estão falando, mas a regulamentação eu já entendi. Que ótimo, ó, estamos conseguindo alcançar aí, né? A nossa comunicação está se fazendo clara. E aí essa pessoa falou para mim assim, de um outro ambiente que eu convivo, falou assim, mas Gi, eu tô em X associação, é uma associação lá, não é? Então a pessoa não sabia nem diferenciar aquela situação. Falei assim, é uma associação, não é uma seguradora. Eu não estou vendo eles falando do que vocês estão falando. Isso é ruim? Foi esse o questionamento que eu recebi. A associação não estava falando para os seus associados de regulamentação. Isso é ruim, Alessandro? É ruim para os associados dessa associação. Tá vendo um tema acontecendo e mais uma vez vão deixar de ser informados pelo que precisa ser. É como a gente fala aqui, nós tratando os nossos associados como associados e falamos de todos o que pode e o que não pode no mercado de associação. Muitas não fazem isso porque é muito difícil. O entendimento mais fácil é faça o seguro do seu faça carro. o seguro do seu carro, né?
Então, assim, ou deixar isso subjetivo, proteja seu veículo, né? Quer dizer, então é mais fácil. Mas a partir do momento que você passa a falar da associação de socorro mútuo, que divide despesas certas e passadas, que o boleto tem variação, né? Que de um mês para o outro, de repente, sobe R$ 15, R$ 20, né? Isso é muito mais difícil. Então, o que é triste, essa observação aí que você teve dessa pessoa, é triste é isso. É saber que os nossos companheiros aí de segmento continuam não levando a informação como ela deve ser levada. Eu acho que não leva, é uma opinião particular minha, né? Porque se eu assumo a fala da regulamentação, eu vou ter que seguir. Sim. Então, se for estipulado alguma regra que vai contra o que eu estou fazendo hoje, eu vou ter que mudar. Mas isso se eu não fiz lá atrás já como um seguro. sim, exatamente. Se eu não me comunico hoje com o meu associado como meu segurado, como meu cliente e não como deveria ser, que é um Como associado. associado. Júnior, como e olha associado. o tanto que é interessante. O assunto é regulamentação, está muito envolvido com as associações e nós temos aí exemplo como o Armando Vigílio, né? Representante, posso falar de seguradoras, né? Sim. Desse segmento específico, falando sobre regulamentação e uma associação ainda não. Mas é o que nós acabamos de falar aqui. Ele foi muito apropriado o que ele fez, por quê? Porque ele traz para o mercado de associação regras. E por esse exemplo que você deu, a associação não quer o quê? Regras. Regras. Então ela não vai falar. Porque se ela falar, ela vai ter que seguir. Vai ter que se comprometer minimamente. Sim. Nós aqui sempre falamos que somos a favor da regulamentação. Não pela regulamentação em si, mas pela organização e capacitação que o mercado precisa ter. Né? São pontos de vista diferentes. Por quê? Porque ainda a gente não sabe qual que é o regramento que vem pela frente. Tem muita coisa para acontecer. Mas precisa ter regras. Por quê? O que eu falo aqui tem que ser a mesma coisa que o Alexandre fala lá na regional. Tem que ser o mesmo. Não posso falar, Mesmo sou uma discurso. associação que divide despesa e ele falar que é uma seguradora que não tem registro no SUSEP, Tem mensalidade fixa. que tem mensalidade fixa, que não promove o rateio. E aí Não pode. isso é a chamada concorrência desleal, né? Legal. Que muitas vezes é enxergada pelo corretor com maus olhos, justamente por isso. E aí, se você pegar as redes sociais do Movimento Mais Brasil, a gente fala, somos a favor sim da regulamentação. Eu vejo que alguns colegas evitam de tocar nesse assunto publicamente, porque sabem que se posicionar agora, Vai ter que segurar. vai ter que cumprir, porque senão o seu associado, né, aquelas pessoas que o seguem, que estão ali no dia a dia do seu negócio, vai falar, mas peraí. Né? E isso aí até me preocupa muito, porque a lei, ela é uma lei complementar, ela está complementando uma lei que já existia. Exatamente. Então, não tem como retroagir. Não tem como hoje você chegar lá e falar assim, não, deixa eu apagar esse parágrafo dessa lei aqui, que não vai ser assim mais, não. Não tem como. Então, se existe a lei, se é necessário regulamentar, seguir o crivo que a SUSEP vai nos trazer, por que esconder? Por que ser contra? Não tem como ser contra. Eu penso isso hoje. Não tem como você ser contra. Como é que é você ser contra, por exemplo, lá na Constituição fala diversas situações, né? Todo brasileiro naturalizado tem direito a, né? Aí tá lá, inviolabilidade à vida, à propriedade. Ué, então eu posso ir contra isso? Não, não posso. Então não tem como você ir contra a lei. Isso é muito delicado. Eu vejo que essas pessoas que são contra e que não querem se apresentar a favor da lei para o associado, né? Porque eu, particularmente, já vi a associação dizer que é contra a lei publicamente, né? Porque ela faz algo de errado, sem dúvidas alguma. É porque faz algo de errado e não quer que chegue uma fiscalização e olhe para aquele Identifica o que dinheiro está, né? público, que o dinheiro não é da diretoria, o dinheiro é dos associados, Sim. para olhar para onde que está indo aquele dinheiro. E muitas das vezes está indo pro bolso deles. Eu até
como prestei serviço para muitas associações aí no Brasil, já me perguntaram isso. Mas, Alexandre, por hoje eu tenho que me cadastrar? Que é hoje, né, já que a gente está falando de regulamentação, o assunto do momento É o entre as primeiro passo, né? associações É o próximo são passo, esse, aliás. né? Aqui, no dia 8 desse mês, né, dia 8 de abril, saiu lá a resolução da SUSEP falando sobre cadastramento. Aí perguntaram assim para mim, Alexandre, e se eu não cadastrar? Cara, se você não se cadastrar, aí sim você vai estar no mercado marginal, ilegal. Você vai estar fazendo algo que você não pode, porque hoje, obrigatoriamente, é necessário você se cadastrar na SUSEP. O próprio, né, diretor da SUSEP, o Queiroz, ele fala isso aí. Ultimamente ele tem feito muito podcast, muita live sobre isso. Ele fala sobre isso. A gente precisa te conhecer para eu saber o que você está fazendo, porque Exatamente. você precisa de um norte. Porque eu vou me cadastrar, epa, eles vão vir aqui, vão vir na minha associação, vão querer saber o que eu tô fazendo, O que eu faço de certo, o que eu faço de Como- errado. o que eu faço com os salvados, o que eu faço Exato. com os ressarcimentos, a Sim. oficina, como que eu lido com tudo isso. E tem um ponto muito importante, até pegando o gancho que o Alexandre falou. Se hoje, para chegar nessa regulamentação, será usado um mercado como referência, que é o mercado de seguros, né? Se a gente pega, por exemplo, hoje uma seguradora, qualquer que seja, uma Porto Seguro, que é uma das mais famosas, no portal da SUSEP eu tenho DRE, eu tenho balancete, eu tenho ativo e passivo, eu tenho prêmios emitidos não recebidos, eu tenho prêmios emitidos e recebidos, eu tenho sinistros a indenizar, sinistros indenizados. Em resumo, a seguradora deixa aberto para qualquer pessoa, é público. Você digita aí agora e consegue ter acesso à vida financeira completa, né? É claro que a gente sabe que, pelo menos no meu ponto de vista, na associação não será exatamente da mesma forma, porque é um mercado diferente. Mas quem tá devendo já tá ali. Sim, mas se eu vou minimamente utilizar esse preocupado. mercado como referência, será que não vai ter indício? Será que não vai ter partes disso no meu processo? Poxa, eu vou ter que expor meu DRE, eu faço. Balanço patrimonial, eu não faço? Como que funciona isso? Até né? mesmo porque não se sabe nem como e o que a SUSEP vai pedir. Exatamente. Né? Que tipo de demonstração de resultado, que tipo de balanço, como que vai ser. Não sabe disso. Agora, quando que vai saber? Quando ela soltar essas regras. Mas para soltar essas regras, ela precisa ter o cadastro das associações. Que é o que o diretor falou. Olha, eu preciso conhecê-los, né? Eu preciso ter o número certo de associações, o número de associados, o que realmente está na mão de vocês, para aí sim a gente fazer uma regra específica. E ele ainda traz isso em tom de participação, né? Participação. É algo que, olha só, nós Exato. vamos decidir, nós vamos analisar. Isso é algo construído. Um trabalho não a só... 4 mãos, né? O Exatamente. que eles costumam dizer. Alessandro, E é importante, só um Sim. detalhe, que acho que é importante frisar isso. Hoje a SUSEP, na figura do superintendente, o Alessandro Ottaviani, e o diretor Carlos Queiroz, nunca teve uma equipe tão técnica, tão boa. Isso, verdade. Isso, assim, olha, tempo de seguradora, de mercado, eu não consigo me lembrar de uma equipe técnica tão boa quanto da SUSEP. Então eu não vejo eles criarem algo que prejudique as associações. Eles vão criar algo que seja factível dentro da realidade da associação, porém dentro da proteção necessária para o consumidor. Não vai se regular alguma coisa sem pensar no consumidor. Não, faça o que quiser, só para que você... Só para que eu te conheça aqui e você fique legal, mas você faz o que você quiser. Lógico que não. aí não tem validade Né? o processo. Isso não tem lógica. Né? Então, vai ter um regramento onde vai ser pesado. Eu tenho certeza disso. Vai ser pesado ali a importância da associação no cenário nacional, né? Porque é importante pelo serviço que a associação presta, mas também vai ser levado muito em consideração a proteção do consumidor. Né? Para que amanhã uma associação fique solvente e não tenha dinheiro para liquidar, ela precisa... O consumidor não pode ser penalizado por isso. Então, isso precisa acontecer. E essa equipe técnica hoje da SUSEP é uma equipe muito capacitada. Né? Que eu volto a frisar, e eu acho que por essa capacitação da equipe técnica da SUSEP, esse risco é muito minimizado, mas ele existe, de quem está conduzindo essa operação do lado das associações
e que vai estar junto com a SUSEP, porque vai ser discutido ali em 4 mãos, né, todo esse regramento, que eles realmente criem uma situação adequada e não só para beneficiar meia dúzia, né, no segmento. Então, a partir do momento que tiver a abertura do cadastramento, eu digo sempre para quem conversa comigo, cadastra, qual que é o problema? Ah, igual o Alexandre falou, eles vão saber quem eu sou. Mas eles precisam saber quem eu sou. Eles precisam saber quem é o Alessandro, né? A associação, Porque como que ficar ela faz, escondido não faz qual é o sentido. faturamento da associação, quais os itens que a associação tem, né? Como que Carteira de como que ela associado. ressarce seus associados, quais são os associados, que região que esse associado está. Ela precisa ter essas informações para criar algo que seja real e não apenas discutido em grupos De WhatsApp. de rodas de WhatsApp, fechados aí em federações que estão sendo criadas agora, achando que é o correto para o mercado. Não, a análise lá é técnica. Só complementando aqui, né, pegando um gancho também do que o Alessandro falou, o governo, junto da SUSEP, já há um bom tempo, eles vêm modificando as regras do seguro para ter um seguro para todos, né? Para que a população tenha acesso ao seguro. Se você pegar Estados Unidos, Europa, Estados Unidos você não pode dirigir um veículo sem seguro. Na Europa, e tanto para você quanto para um terceiro. Na Europa, você não pode dirigir um veículo sem um seguro para terceiro. Então, é mais ou menos o que o Brasil quer fazer aqui, trazer catequizar a população dessa maneira. E por isso, eu entendo que é por isso uma regulamentação das associações, é por isso um cadastramento, por isso que está servindo isso tudo, para que a população tenha o devido acesso a ter o seu bem protegido, ter seu bem segurado. E aí, a situação do cadastramento, e a gente voltando um pouquinho aqui, por que demorou tanto, né, às vezes, e poderia ter sido mais rápido, me faz lembrar de uma operação da Polícia Civil em Minas Gerais, eu não lembro o nome, em que tinha lá algumas associações que não pagavam os associados, os carros estavam tudo num galpão, e o presidente lá, o diretor dessa associação, ele pegava os carros que ele tinha na associação lá, não sei se era dele, ou enfim, ele saía de Minas Gerais, ele ia para a Praia da Barra, lá no Rio de Janeiro, colocava um monte de balão, helicóptero fazendo propaganda da associação dele, mas ele não pagava as pessoas. Esse cara, ele teve que fugir do Brasil, né, porque ele mexia com o bem das pessoas. Patrimônio de terceiro. Quando a gente pensa em um caminhoneiro, fala-se muito isso de proteção de caminhões, quando a gente pensa num caminhoneiro que ele às vezes vende até a sua casa para ele comprar um caminhão. Ferramenta de trabalho. Porque é o trabalho dele, a empresa dele é o caminhão. E aí chega uma associação e fala assim, não tem como eu te pagar. E aí, né, Júnior, a gente entra naquele assunto dos corretores, né? Tem como defender Isso. diante de um começo. Vou falar começo, gente. Vou Aham. acreditar que hoje não esteja tão assim. Não tem como defender num começo onde as associações criaram suas próprias regras, seu jeito de trabalho. Não, mas peraí, numa associação tem que ser associativismo, rateio. Não, deixa aí. Deixa eu fazer aqui da maneira que eu acho que eu devo fazer, tratar como uma empresa privada, né? Você, Alessandra, acredita? Me passou algo aqui na minha cabeça, né? Você acredita que pode ter diretor de associação que vai demorar a reagir porque está sendo pressionado contrário pela equipe que ele tem? Para você entender melhor. Eu, diretora de uma associação, tenho ali a minha equipe de indicadores, de consultores, que as pessoas entendem melhor, né? Minha equipe de consultores. Eu estou falando que a regulamentação vem trazer regras. E aí, essa minha equipe de consultores pode não estar confortável com essas regras. Pode acontecer isso, um diretor demorar a reagir porque está sofrendo uma pressão pela equipe que está vou usar essa palavra bonitinha, desconfortável com as regras que podem vir, porque vai mexer diretamente no desempenho da carteira dele. Fala carteira também que fica mais fácil entender. Gi, infelizmente isso hoje já acontece. Muitos
dirigentes, diretores de associação, estão nas mãos dos seus consultores. Por quê? Veja como tem lógica. O mercado nunca exigiu uma capacitação, nem um profissionalismo da associação, ou dos seus diretores. Os diretores não exigiram nada dos seus consultores. Só tragam associados. Nenhuma capacitação, nenhuma exigência, nada. Apenas venda lá. Né? O que está acontecendo? Aí o que aconteceu? Ficou fácil para o diretor, porque eu não exijo nada do meu consultor, ele vende para mim e está tudo tranquilo. E isso fez um efeito contrário. Seguro, né, digamos Muitas assim. vezes vende errado e fez um efeito contrário do diretor, na sua zona de conforto, ficar preso naquela equipe de consultores. Até porque a coisa solta estava rendendo. Essa ideia é muito importante porque até quando e até onde o diretor vai querer abrir mão da sua equipe para poder regulamentar a sua associação. Já que, se supostamente, a sua equipe muitas vezes luta contra porque sabe que vai ter que se capacitar, vai ficar mais difícil, né? Vai ter que ter regras, que ler um regulamento vai ter que que às ler o vezes nunca leu. regulamento, não vai poder vender de qualquer jeito, vai ter que conhecer realmente aquilo que está fazendo. E isso é uma coisa que eu sempre achei, nós sempre achamos aqui isso muito injusto. O corretor de seguros tem uma exigência tão alta perante ao mercado regulado e o consultor de uma associação não. Está errado, sempre teve errado. A gente sempre lutou contra isso. A regra tem que ser igual para todos. Então, infelizmente, por essa falta de exigência do mercado, o diretor ficou na mão dos seus consultores. E hoje é uma mudança muito grande que ele vai ter que fazer dentro da sua estrutura para poder se capacitar. Se fala aí em 2 anos, né, até 3 anos aí de prazo de adequação. Será que aquilo que deixou de ser feito por 10 anos, 12 anos, 15 anos... 2 serão suficientes. Em 2 vai ser possível fazer? Fica a dúvida aí no ar. Júnior, Posso complementar o que pode. e com um pouco de assim, uma opinião particular. Eu vejo que a maioria dessas associações que, entre aspas, aí não querem se regulamentar, não querem se comprometer com os associados, por assim se dizer, vem muito também dos diretores. Porque muitos diretores eram Queremos consultores. nomes. Eram consultores. Não, eu não vou dar nomes aqui, porque eu não vou me comprometer tanto. Mas isso igual você falou assim, me recordei aqui, pensei em algo. Me faz lembrar de uma vez que eu estava no Nordeste, fazendo ali uma consultoria, e uma das minhas consultorias era o seguinte: eu levar para os funcionários da associação, os consultores, os colaboradores, o que era essa atividade. Então eu tinha um treinamento muito chato. Atividade que é de associativismo? Isso. Eu tinha um treinamento muito chato. Técnico. Muito chato. Chato para quem? Para eles. Né? Para mim era bom, eu achava bom fazer isso. Gente, a associação é isso, segura isso. Eu explicava o que era associação. Eu entrava ali no âmbito do que era uma cooperativa, que era totalmente diferente de associação, que não existia esse negócio de cooperativa de seguro, igual as pessoas falavam. Eu entrava lá no âmbito do que é um seguro, demonstrava a lei, né? Pegava lá os decretos da SUSEP, demonstrava para todo mundo. Porque as pessoas não sabem, até hoje não sabem. Tem consultor dentro de uma associação, como bem disse o Alessandro, o cara não quer se profissionalizar. Ele simplesmente acha que é assim, tô aqui na associação, faz aqui o seu seguro um pouco mais barato. E o que é crítico é que esse mesmo indivíduo, essa mesma pessoa já está nesse ramo, nesse segmento há muito anos. tempo. Não, você pega, né, eu costumava dizer que os dinossauros do associativismo de Goiás, Alessandro? alguns aí, o Alessandro, ele antes dos dinossauros, né? Então você pegava essa galera... você pega elas hoje aí, esse pessoal, se você tiver numa roda dessa de conversa igual a gente comentou de associação aqui, hoje eu não consigo conversar, porque eles não procuram nem saber o que a lei quer dizer. Quem dirá se regulamentar? Imagina isso, né? Olha o cenário que a gente vive. O diretor fala assim, eu sou contra a lei. Você leu a lei?
Não. Ele não. Então, como você é contra daquilo que você não conhece, É Mas eu porque vi no eu- grupo de WhatsApp é porque lá eu vi que escrito fala assim, isso, ó, isso, regra. isso. É por isso. entendeu? É, Não, normalmente é e, assim. e outro detalhe, porque por muitos anos sempre pintaram a SUSEP como um monstro do segmento. É porque vem aquela palavrinha chamada fiscalização. E aí, mas o que que acontece? A SUSEP é um órgão, ela é demandada, ela recebe uma notificação do Ministério Público ou de algum outro órgão e fala assim, ó, fiscaliza porque está cometendo crime financeiro, né, contra a poupança popular, porque está vendendo seguro sem sua autorização. O que que ela precisa fazer? Fiscalizar. Ela é demandada, ela precisa reagir. Então, é nesse cenário que a regulamentação tende a acabar com isso. Porque se você está cadastrado e cumpre as regras, tá ok. Se você não está cadastrado, aí você, como o Alexandre falou, você vai estar no mercado marginal, desde que você seja só um grupo restrito de ajuda mútua, e aí comprovadamente que não faça venda indiscriminada do seu produto. Você De, tocou de, num de ponto- 3 mil associações, Alexandre. Não, você Quantas tocou... são? Ah, não tem. Você Não dá tocou pra num contar. ponto muito bom. Não, você tocou num ponto muito bom. Porque hoje, Alessandro, eu entendo sinceramente que isso não existe. Não vai existir. A associação ter o poder de não se cadastrar porque ela é um grupo restrito de ajuda mútua que só faz indicação de um ou outro associado. Porque não Porque existe isso- esse modelo. Não, porque esse modelo ele já tem na lei dos transportadores de cargas, que tem uma regulamentação Ação específica específica. nessa lei. E Sim. vai exigir dele um comprometimento do mesmo jeito. Então, assim, eu não vislumbro tá essa fugindo? ideia. Eu não vislumbro. Então, as pessoas falam assim, Você não o vislumbra meu para o mercado que já existe hoje. hoje, É. e pelo que tá na lei, porque, e também pelo que o próprio Queiroz tem falado. A gente ouve aí, né, muitos falando assim, o meu jurídico me disse que eu posso estar do jeito que eu tô. Recebi Até uma quando? ligação ontem de uma pessoa do Nordeste. Eu falei assim, o seu jurídico, então, precisa estudar, porque ele não sabe nem o que tá falando na lei. Que é o que o Alessandro diz. As pessoas não... O diretor de associação, ele não lê a lei. Eu tô generalizando, tá, gente? Eu não tô falando que isso são todas. Você está sendo muito polêmico. Mas os diretores não leem a lei. Nós tivemos eu e o Alessandro lá em BH nessa reunião, que eu falei há pouco. Se lê e não tá entendendo. Não, teve gente lá que falava assim, essa lei é de quando mesmo? Eu falava, meu Deus, me ajuda. Eu perguntei pra mim e pra quem tava comigo, né? O que a gente tá fazendo aqui? Nós perdemos viagem. Porque as pessoas não sabem o que quer dizer. Existem... Esse mercado, ele é um mercado tão grande para a população, porém, para quem está no mercado, como associação, ele é muito pequeno. As pessoas se conhecem, se conversam. Então, ele é um mercado que hoje, se a gente chega das ideias que nós temos aqui, nós somos os do contra. O que quer acabar com o mercado. Sempre fomos. Sempre fomos do contra. Eu fui taxado por várias vezes aí, de até ex-clientes meus, de que, ué, Alexandre, eu não tô te entendendo. Não. Mudou a Pô, casaca? ficou Ficou nervoso? nervoso? Não tô falando de você, não, fica calmo. Acho que você tá levando o Então, Júnior aí Mas com essa turminha aí. eu ouvi falar já, e essa pessoa, com certeza, isso eu sei que ela vê. Ah, tudo que Alexandre, nós fazemos, vai ela contar vê. uns negócios, não vai falar nome. É. Eu ouvi falar dessa Milagre pessoa vem, uma, só Me não manda vem aqui no tanto. WhatsApp aqui. uma vez eu ouvi dessa pessoa dizer o seguinte. Pessoa, vem Só- aqui. só Vem inicial. aqui argumentar o que o Alexandre está falando. Essa pessoa uma vez falou assim pra mim: eu não entendo por que você quer que seja desse jeito, por que você vai atrás de lei, escreve lei, participa dessas situações. Porque é o seguinte, o ganha-pão que você tem na sua casa hoje depende de mim. Ele falou isso pra mim. E eu falei pra ele, ó, talvez você esteja em liberdade porque depende de mim também, porque senão você hoje poderia estar preso, porque fazia muita coisa errada. Naquele momento, eu encerrei minha parceria com essa pessoa. Eu tinha uma amizade, encerrei a amizade. Porque o mercado, às vezes, ele é desse jeito. Como eu disse, né? Estou generalizando, isso é uma situação pontual. Eu conheci, né?
mais de 300 associações. Eu fui dentro de mais de 300 associações nessa minha vida aqui de associação. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que quer fazer dessa forma. E é para essas pessoas boas que a gente tem que falar. Olha, acompanhe, leia a lei, Se veja quem cadastra. está tomando a frente. Porque senão, aí sim, podem tirar o pão de cada dia da Exato. sua casa. Comida que você põe na mesa para sua família. Aí depois vem com aquela narrativa, né? Poxa, mas aí a regulamentação aconteceu, favoreceu só o Movimento Mais Brasil, Não, mas aí favoreceu só a Regional sabe o que vai Goiás, acontecer? mas não participou. E sabe o que vai acontecer? Vai assim, eu não pensei que ia ser assim. Mas Nós deixa eu pensar sabemos, quando já aconteceu. nós sabemos que hoje, muitas vezes, a gente tem que projetar o futuro, né? Pensar lá na frente, mas nós temos que olhar o passado, históricos para trás, de que situações parecidas como essa já aconteceram. De acreditar demais em algumas pessoas e outras pessoas de boa fé perderam seu negócio, perderam seu faturamento, ficaram devendo, né? Tiveram que vender patrimônio para cobrir dívidas. Pessoal que é de associação, sabe do que eu estou falando, sabe, Alexandre? Sabe? Né? Então, assim, e é esse o momento que a gente está passando. Já utilizaram muito aquela expressão conta carochinha nesse mercado. Entendeu? O que o Alessandro tá falando também relembra outros mercados. Você pega aí mercado de consórcio. Na época, mercado de consórcio, quando teve a sua regulamentação lá na década de 90, ele era igual a gente é hoje. Tinha as pessoas sérias, tinha os picaretas do mercado, e numa regulamentação que estava junto com o Banco Central, né, com regramentos específicos, os sérios ficaram. Estão aí até hoje. Às vezes você pega uma empresa de consórcio que a gente não conhece, mas você chega lá no sul, ela é muito maior do que uma Porto Seguro que também tem consórcio lá na região. E as pessoas não sabem nem que a Porto Seguro faz consórcio lá. Então isso também tem que enaltecer isso aqui. Sim. Associação que faz trabalho sério tem que prestar atenção nessa regulamentação. Eu tô achando que o Júnior tá falando muito pouco. Pois eu vou Porque- lançar, Júnior, para você. Porque corretor de seguro, né? Pois eu vou lançar para você, Tirou. Júnior, um Guardar a momento opinião. de fala. Não, vamos falar aqui. Prefiro se abster. Eu acho, Júnior, me corrija aqui. A SUSEP está diretamente interessada na regulamentação? Só para você ter uma ideia, no outubro do ano passado, eu participei de um congresso no Rio, Congresso Nacional dos Corretores de Seguro, e pela primeira vez, não lembro lá quantas edições já teve do congresso, pela primeira vez foi criada uma plenária para discutir sobre a lei, para colocar na mesa, tanto é que tínhamos lá figuras importantes do mercado de seguros, do lado do corretor, figuras importantes do lado da seguradora e figuras importantes do lado das associações, que estavam ali todos com o intuito de debater, de entender quais eram os próximos passos, de entender o que precisava ser feito. Então, inclusive o próprio Armando Vigílio foi quem abriu a plenária lá no dia com essa preocupação. Participou dessa plenária Queiroz, participou dessa plenária figuras importantes também, cargos importantes dentro da SUSEP. E eu acredito que o que a SUSEP tem demonstrado hoje através dessas figuras nós queremos que esse mercado continue, nós queremos que esse mercado cresça, nós queremos fazer parte disso, mas nós queremos que vocês também façam parte disso. Agora me fala, diante de um posicionamento dessa seriedade, gente, vamos falar sério, né? Essas pessoas que estão aí esperando acontecer, tá aí nesse discurso, não vou participar, ou talvez eu participe. Essas pessoas, que força elas terão diante de um posicionamento desse da SUSEP de querer fazer a regulamentação acontecer? Nenhuma. Exatamente. É o que eu falo pro Alessandro. Tem horas que Então isso não é até bom. adianta hoje o diretor acontecer. que você me fala, tô vendo, a minha equipe tá vendo, não li nada ainda. Gente, Não, mas essa é a preocupação. vai Porque se o mercado acontecer. participa, efetivamente, todo mundo parte de entender o que está acontecendo,
né? Busca auxílio jurídico, administrativo, entende a lei, entende os Assiste a gente. processos dentro da SUSEP, como a coisa funciona dentro da SUSEP. E muitos não conhecem. É o que eu falei, rotula a SUSEP como um órgão que quer exterminar. Não, a SUSEP é um órgão que ela é demandada, ela precisa fiscalizar, ela precisa cumprir normas. Então, mas que também não entende o funcionamento nem a posição desse órgão. Então, se o mercado começasse a se capacitar para ter mais conhecimento de causa, eu acho que aí o mercado em si teria muito mais força para num diálogo como agora, que vai começar aí a construção do infralegal, que são as regras, que vai ter aí todo um bate-papo, vai ter consulta pública e tudo mais, o mercado teria muito mais força para conseguir algo que não que seja fácil, porque não vai ser fácil, mas que se fosse mais adequado ao segmento do mutualismo. Mas não é isso que acontece. Eu enxergo que muitos que são contra, né, pegando aquela fala que eu falei agora há pouco, o mercado ele é gigantesco no Brasil, milhões e milhões de associados, mas pegando esse mercado que nós, diretores de associação e tudo, nos conhecemos muito, existem pessoas que estão à frente ali, junto da SUSEP, junto à criação da lei, a participação ali do infralegal, que pessoas do mercado têm uma certa birra contra essas pessoas. E aí é onde joga contra. Simplesmente porque eu não gosto da Girlene, eu acho que isso não é bom pra mim. Nem E tô eu vou- ouvindo mais o que a pessoa tá falando. E eu vou falar isso pra um mar de gente de associação que não leu a lei, que não tem um jurídico específico pra isso, que não sabe de nada, por assim se dizer. E essas pessoas vão acreditar e eu vou ser o novo salvador da pátria. Isso acontece muito. Diante dessas Inclusive, a gente não isso é tão vai. interessante que tivemos agora em dezembro do ano passado uma atualização também no mercado de seguros, que é a Lei 15.040, que trouxe atualizações importantes lá de 66. Quem participou para aprovação e construção desse texto? O mercado segurador. Não só a SUSEP, mas as seguradoras, as figuras interessadas, trouxe atualizações rígidas tanto para o corretor quanto para a seguradora, mas todos estavam inseridos ali nessa mudança, que é uma mudança necessária para quem? Para o consumidor final lá na ponta, para o segurado. E basicamente a lei, no meu ponto de vista, que está sendo discutida, que foi aprovada, visa também o interesse de quem? Do consumidor lá na ponta. O interesse do associado, do segurado, É a proteção do consumidor. que é o principal beneficiado nesse mercado. Exato. Exatamente. Gente, assunto tem demais. Sim, muito. Se nós formos falar tudo que a regulamentação está movimentando, haja tempo, né? E é um assunto que a gente vai entrando nele e aparece mais pontos, aparece mais cenários. Alexandre, adorei você trazendo aí tudo que está acontecendo aí. Queremos nomes, mas tudo bem. Rasgou o verbo, hein? Não, Vamos ficar sem os nomes. E o Alessandro, ele pode Eu sei os nomes, eu posso ser o meu fiador aqui, ó. A gente não falou aqui 2% do que se acontece nos bastidores. Isso aí é um negócio que... Imagina, se eu tô nesse mercado vai fazer 11 anos. O Alessandro também já há muito mais tempo do que Júnior eu. também começou Júnior nesse também período, né, começou Júnior? aí, né, há muito tempo atrás. Imagina o que tem antes e agora o que vai ter pra frente. Mas esse meio desse tempo todo, que é onde a bola começou ali a rolar, ixi, tem histórias demais aí de associação. Muito Ó, pano pra e manga, tem como muita coisa que dizem. vai vir pela frente também. Né? Então é sempre deixar isso, né, reforçado aí para a galera que está assistindo e principalmente para diretores de associação. Cara, acompanha o que está acontecendo. Né? Vai buscar, sei que às vezes é corrido, né? Todo mundo tem seus compromissos. Vão lá entender a lei, os personagens que estão à frente da SUSEP, tem gente muito boa à frente desse processo. Do lado das associações tem gente boa também, mas tem gente ali que acha que, né, nós não podemos deixar muito solto, não. Infelizmente, a gente sabe que todo grupo que se forma tem isso. Tem excelentes profissionais e tem profissionais que às vezes não são tão adequados. Mas foi o que aconteceu. E agora, como que a gente segue? Como que a gente anda para que continue o trabalho e fazendo o trabalho da forma correta? Tem que acompanhar, tem que estar em cima, tem que saber o que está acontecendo. E o ponto principal
para esses diretores, esses gestores que estão em associação, acho que o ponto principal a se pensar agora é: vejam as necessidades, pensem nos seus associados. E não acreditem em tudo. Porque aparece Salvador da Pátria, igual o Alexandre falou, com situações aí, né, que nem foram criadas ainda, né? Olha, vamos lá, eu sou um administrador, tenho uma administradora. Lembrei de uma A coisa fi- polêmica aqui Que a aconteceu. figura vai estar, né, vai ter administradora Isso, na vai ter figura a da figura. lei, mas não tem nem as regras da criação É. da administradora. Soltaram que só vão ser 20. É, Então, assim, 20 associações? 20 administradores. Administradores. É. Você fala, como é que 3 mil associações não estão ligadas a 20? Mas ontem eu É muita recebi uma conversa. ligação, antes de ontem, de um cliente meu. E aí ele falou o seguinte: Alexandre, você conhece fulana de tal? Conheço. O histórico dela é esse. Antes dele me falar. O histórico dela. Aí eu falei assim, não, porque tem um fulano aqui de Sergipe e tal, que diz que ela tem a receita do bolo pra você ter todas as regras antes mesmo de todo mundo. Eu falei, ué, se nem a Suzep começou, como que ela sabe? Já tá sabendo, Faz o Júnior, de seguinte, eu quero todas as contratá-la regras? também. Eu falei, quer Mas você precisa contratar. descobrir o contato dessa aí, né? Falei, quer contratar. Mas eu queria puxar um jabá aqui, né? Ah, É, Jabá tem que pagar, Alexandre. ah, Não é de graça aqui, não, então eu vou puxar um saco agora. Eu acho Não é do Ale- muito. não é do Alessandro, É do não. Alessandro. Eu acho muito legal o que o Alessandro fez, essa iniciativa de que ele teve, que eu acredito que isso partiu dele. Posso estar errado, mas acredito que partiu É dele, verdade. de trazer isso para os associados. Eu até na época fiquei meio receoso, porque assim, a gente não sabe qual que é a real normativa, como vai ser, né? Mas isso é muito importante para você ver. Você tem uma pessoa que você conhece, sabe que você está em uma associação e tudo Que tá mais, falando de falando de regulamentação, regulamentação e a dela te- não. e a dela não, te pergunta. Então isso é Isso muito mostra uma interessante. preocupação genuína mesmo com Sim, o futuro do com o mercado. associado, com Sim. o futuro do mercado, com o prestador de serviço. Imagina aquela oficina que você tem ali, veículos arrumando com ela, né? Às vezes você tem lá R$ 200 mil para poder pagar essa oficina e vem uma regulamentação nociva que você não consegue pagar. Que eu não acredito que é isso que vai acontecer, que a SUSEP não vai deixar com que esse prestador de serviço aconteça isso com ele, que aconteça com o associado. Então, eu acho muito legal aí o que o Alessandro começou essa ideia que ele teve de incentivar. Ouvi muito assim, por que o Alessandro tá fazendo isso? Isso vai acabar com o nosso mercado. Ixi, isso tem nos grupos, gente. Ele não tem muitos amigos mesmo, não. Mas Mas os que eu tenho são muito bons. assim, eu vejo que devido o mercado como ele foi criado, né? O mercado da forma que ele foi criado, as pessoas que iniciaram lá atrás nesse mercado, elas quer como é que fala? Polemicidade. Quer as polêmicas? Quer mais uma polêmica? Ah, Vou deixar uma frase bem polêmica aqui. quem falou? Eu tô criando ela aqui agora. Eu acho que algumas pessoas lá de trás desse mercado, elas não mereciam uma regulamentação dessa, não. Porque elas estarão se regulamentando. Algumas aí que a gente conhece o histórico, elas vão conseguir se regulamentar, vão estar no mercado, vão continuar, e elas não mereciam essa regulamentação. Pelo Infelizmente. começo? Devido ao começo, meio e até hoje o fim que eles têm da associação deles. E isso aí, ó, que a gente tá falando tão sério, só para finalizar minha fala aqui. Vocês vão ser expulsos dos grupos. Nós temos prestadores de serviço. E tem um prestador de serviço, sim, presta bastante serviço para nós. A pergunta dele, exatamente essa. Todas vão ser regularizadas? Eu falei, cara, acredito que sim. Ele presta serviço para nós e para pra várias outras. outras. Ela falou, e aí ele falou, mas X tá me devendo, cara. Não me paga. Ela vai se regularizar? Se ela cumprir Os os requisitos. requisitos, vai. Cara, mas ela não tá me pagando. Né? Então, assim, infelizmente, uma parte nesse projeto que eu não concordo é a anistia para Dos algumas processos, associações, né? dos processos, para quem trabalhou tão errado por tantos anos, ganhou tanto dinheiro por tantos anos, e agora vai ser regulamentado com as mesmas regras que
aqueles que trabalharam correto e não tiveram o mesmo espaço de crescimento ou de evolução patrimonial que esses tiveram. E você entende que essa preocupação dele, então, poxa, alguém que está vacilando no mercado vai passar... Vai ser legal. Talvez não seja essa a preocupação também dos corretores de seguro. Sim. Cara, eu tô vendo a associação dando calote aqui, não paga ninguém. E vai que vocês vão regulamentar e agora esses vai estar caras? regulamentada. Eu posso Vai não- ter eu mais posso- voz no mercado e mais Isso. participação. E não paga ninguém. E aí eu Sim. posso Ou ter não pagou corretores, ninguém. né, pensando, poxa, eu não vou vender, mas o meu colega corretor vai vender e eu vou estar manchado por aquela E situação. não só isso. Concorreu com o corretor de seguro por todos esses anos, vendendo um produto mais barato, mais fácil de acesso, Uhum. tirou o cliente do corretor, porque ele não tinha essa facilidade. Então, enganou o consumidor, né? Porque se passou por uma seguradora, Sim. prejudicou famílias, e agora tudo isso que ela fez no passado vai ser esquecido, vai ser colocado de Daqui lado. pra vai ser frente é perdoado. belezinha. Vamos ver daqui para frente, vai ser tudo tranquilo. Porque eu acredito que vão mudar, né? Vão fazer Eu acho diferente. que essa preocupação que esse prestador de serviço me trouxe é a preocupação dos corretores de seguro. Cara, Uhum. eu tenho minha corretora de seguros há 20 anos, sofro aqui dia a dia para poder cumprir todas as regras do mercado supervisionado, para conseguir ter cliente, para conseguir manter a carteira. Aí aquela associação que arrancou cliente de mim aqui várias vezes, que eu perdi um monte de cliente porque eu não tinha como atender esses clientes, se passando por algo que ela não era, a partir de agora ela vai ser anistiada, vão esquecer tudo que ela fez e começa do zero. Assunto pesadíssimo. Deixa para próxima. Nós Próximo vamos episódio, continuar esse assunto. Alessandro, eu achei extremamente importante essa colocação. Nós vamos continuar esse Vamos. assunto aí. Talvez- com Finalzinho Talvez ele traga até soltou um mais, pouquinho você de viu? nomes, né? talvez traga um pouco. Se você ainda estiver nos grupos, Eu acho que a gente tem que trazer um jurídico aqui. É. Tá vamos próximo. pensar isso exatamente para poder gravar o próximo episódio. Bem, quero agradecer vocês. Foi um papo bom demais. Eu tenho certeza que passou de 1 hora. Com E se certeza. deixasse, passaríamos Ah, mais 2, umas 3. 3 horas aqui. É um assunto que tem sim história, tem sim coisas acontecendo. E olha que eu acredito que vocês não falaram nem o começo. Não. E olha que ainda tem muita coisa para acontecer, gente. Tem Tem. muitas situações a se desenrolar. Tanto da área de proteção quanto da área de seguros. certeza. Quero agradecer você que nos acompanhou, assistiu até agora. Eu tenho certeza que esse papo também foi muito interessante para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, nos sigam no Instagram, @juntospodemais, segue lá para você ficar sabendo o que a gente vai fazer, acompanhar os nossos stories, tá? Nosso dia a dia. Alexandre, muito obrigada. Obrigado, Shirley. Quero te receber outras vezes aqui. Na tá? próxima, quem sabe eu não trago 2 nomes, às vezes. Venha mais vezes, com certeza será uma alegria, né? Muito interessante ter você aqui hoje, trazendo seu ponto de vista, que é diferente do Alessandro, que é Sim. diferente do Júnior, Sim. tá? O espaço está aberto para outras pessoas também virem, tá? Diretores, corretores, quero convidar vocês a dar opinião também. O que vocês estão achando desse cenário? Assim como fizeram, né, Júnior, lá no Instagram, lá, Nos comentário lá do Armando Vigílio. Exatamente. Comenta aqui também, gente. O espaço, ele é justamente para ser debatido o que está acontecendo. Nós não estamos aqui para promover Movimento Mais Brasil, promover seguradora, promover consultores ou corretores. Nós estamos aqui para promover a comunicação. E é a comunicação que neste momento você que está aí do outro lado como consumidor, alguém que tem o seu veículo, precisa ficar sabendo, tá bom? Alessandro, obrigada mais Eu que uma agradeço. vez. Semana que tá? vem estamos de volta aqui. Semana que vem, Aham. feriado, né? Depois do feriado tem muito assunto. Semana que vem estamos aqui. Júnior, obrigada mais uma Eu vez. que agradeço, um tá? prazer. Júnior, em breve nós vamos ter aqui umas trocas bem interessantes sobre seguros. Vamos deixar esse assunto de proteção um pouquinho de Falar um pouquinho lado. mais desse mercado. Vamos aquecer ali os sentimentos dos corretores, né, nesse Exatamente. cenário. Então, pessoal, muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio. Até a próxima.